E qual que é a base de tudo? O que nos torna humanos? Tem algumas ferramentas que nós deveríamos observar. Eu tenho falado em mais de 90 países que estamos na era dos mendigos emocionais. Tem sido uma voz solitária dizendo. Mendigos emocionais. Nunca tivemos uma oferta para produzir o prazer, o entretenimento, como na atualidade. É 100 vezes mais poderosa a indústria do lazer hoje do que na Grécia Antiga, quando tinha as Olimpíadas e os teatros gregos, ou as reuniões da paideia, os filósofos, 100 vezes mais poderosa que o Coliseu Romano, ainda que houvesse atrocidades lá. Hoje toda criança deveria levantar cantarolando, brincando, relaxando, mas estamos na era do entristecimento humano. Por quê? Porque o excesso de informação acelerou a mente humana em níveis dramáticos e nunca deveria ter ocorrido isso. Desde que Steve Jobs lançou seu smartphone em 2007, e na esteira vieram as redes sociais, existe um fenômeno chamado registro automático da memória, um biógrafo do cérebro, que arquiva tudo automático e involuntariamente. É outro copiloto do eu. Ele registra tudo. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que John Kennedy tinha quando dirigiu o mundo no auge da Guerra Fria. Mais do que Abraham Lincoln na década de 60 do século XIX, mais do que o imperador romano. Isso faz com que, agora você já sabe, os copilotos disparem numa velocidade grande, dispara o gatilho em nuvens, abre múltiplas janelas e a âncora, ao invés de gerar hiperfoco, gera ausência de foco. E quando você não se concentra minimamente, você não consegue fazer de uma flor um espetáculo. Você não presta atenção nos seus pais, não focaliza os seus pais. E pais não conseguem se encantar com seus filhos. É por isso que pais, na atualidade, quando os filhos são bebês, eles querem roubar um sorriso da criança, sem ela entender a piada. Quando os filhos aprendem a sutileza da linguagem, os pais se calam e não se tornam mais bem-humorados. Quando as crianças não sabem falar, os pais de todas as maneiras querem que eles falem uma ou duas palavras, se encantam. Quando os adolescentes têm a capacidade de desenvolver o raciocínio lógico, os pais não dialogam mais, não pergunto para eles aonde eu errei e não soube, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz, quais fantasmas te assombram. Lembra-se na Romênia que eu dei aquela conferência, eu perguntei, há vampiros? Porque na Romênia existe a lenda do Drácula, na Transilvânia. Né? Não há vampiro, Dr. Cury. Embora ali houve, né, o conde Drácula que empalava seus inimigos. Eu falei, não há vampiros fora de nós, mas a nossa mente tem mais vampiros produzidos por ela mesma, mais fantasmas mentais que sangram o que nós temos de melhor. Por exemplo, você sabia que apenas 3% das mulheres se veem belas? 3%? As mulheres, na minha opinião, são melhores em tese em muitos aspectos que os homens. Sim. Se doam mais, se entregam mais, dirigem melhor seus carros, cometem menos crimes hediondos, entendeu? Tem uma sensibilidade maior. Tem mais sensibilidade. Por isso que menos de 10% das mulheres estão encarceradas no mundo todo. Mais de 90% são homens. Só que elas adoecem mais emocionalmente, porque elas estão no fronte da batalha. Todo soldado no fronte da batalha é mais facilmente alvejado. E no século passado deram os direitos das mulheres trabalharem, estudarem e votarem. E você sabe, o homem mais inteligente da história é Cristo. Ele transformava prostitutas em rainhas. Para ele corria risco de vida para proteger mulheres que ele não conhecia, que não era do seu relacionamento. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Por isso que quando ele escrevia na areia, ele estava protegendo aquela mulher. No segundo momento, qual o seu veredito? Aí ele elogiou os seus carrascos. Vocês têm capacidade de julgá-la. Olha do ponto de vista psiquiátrico, psicológico e não teológico. Vocês têm capacidade de julgá-la. Mas antes tem a coragem de olhar para dentro. Olha suas loucuras. Olha seus erros. Suas falhas, sua pequenez. E antes, só depois. Sabe o que aconteceu? Tira a trave do olho. Antes de... Que homem era esse? Como um grande ateu que fui, que homem era esse? Que era capaz de fazer com que linchadores, nunca houve na história linchadores recolhendo as armas. Veja nos campos, quando as pessoas estão se atritando, discutindo, ninguém para a briga, nem policiais conseguem. Mas ele conseguiu fazer com que aqueles homens recolhessem as armas, porque, número 1, ele não
condenou aqueles homens. Ele elogiou a capacidade deles. Vocês têm capacidade de julgá-lo. Número 2, ele levou-os a encontrar o mais importante endereço, o endereço dentro de si mesmo. Olhem para as suas loucuras. Foi aí que, incentivado pela capacidade de pensar antes de reagir, eles recolheram as armas e saíram. Aí chegou ele e ela. Ele não perguntou para ela, com quantos homens você dormiu? Não. Ele falou, mulher, vai. Não, falou, mulher, onde estão os seus acusadores? Era desnecessária essa pergunta. Mas ele queria que ela pensasse. E ela falou, eles se foram, então vai. Diferente de praticamente todos os políticos. Você não me deve nada. E quando... Vai e reescreva a sua história. Sabe o que aconteceu? Ela nunca mais foi. Exato. Porque o amor nasce no terreno falou, vai, não da liberdade. Mais, né? E eu acho também bem curioso quando alguém pedia para ser curado, ele via que a pessoa era cega ou tinha alguma deformidade e falava e perguntava se a pessoa queria ser curada. Exatamente. Assim, estava visível e mesmo assim porque se a pessoa não quiser ser curada, ela não ia ser curada, ela ia continuar do jeito que ela estava. Ele respeitava a vontade, a individualidade. Exato. Por exemplo, quando Judas o beijou, foi a primeira vez na história, pelo todos os estudos que eu fiz de filosofia, de história, que eu amo a filosofia, amo a história, que uma pessoa foi traída com um beijo. Será que eu seria traído com um beijo? Você seria traído com um beijo? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas ele era tão delicado, tão generoso. O que a gente pode tirar dessa cena? A gente tira dessa cena, ele era um homem tão elegante. Ele não falava mal das pessoas, ele abraçava as pessoas, ele valorizava cada ser humano como um ser humano único e irrepetível. Judas sabia que se ele o traísse, ele não iria ser excluído. Ele o beijou. E quando ele o beijou, o mestre olhou para o seu aluno e teve a coragem de dizer, amigo. Ele elogiou o traidor no ato da traição. Quando Einstein internou seu filho com um surto psicótico no manicômio, e praticamente nunca mais o visitou, cometeu um erro crasso. Ele excluiu o homem, um dos homens mais inteligentes da história, excluiu seu filho do seu portfólio. Quando Jung e Adler criticaram Freud a respeito da teoria psicanalítica, Freud os excluiu do portfólio dos seus amigos. Mas quando Judas o beijou, o traidor o beijou, ele o chamou de amigo e falou e fez uma pergunta, amigo, por que você está aqui? Por isso que eu conheço essa tese. Ele sabia. Ele sabia, exatamente. Mais uma vez, em sintonia com aquilo que você disse. E aí ele disse, por que você está aqui? Ele levou o método socrático, o método das perguntas, num nível que Sócrates, que foi uma pessoa fantástica, jamais imaginou. Sabe por quê? Porque ele não tinha medo de perder, de ser traído, ele tinha medo de perder um amigo. Ele sabia que Judas poderia se suicidar. Ele estava abraçando para que ele se tornasse um dos maiores pensadores da história e não se mutilasse com o sentimento de culpa. Ele jogou as moedas de prata, 30 moedas de prata, um preço de um escravo, um preço banal, mas infelizmente detonou o gatilho ao longo do caminho, abriu janela, killer, gerou foco ou hiperfoco? Hiperfoco. Hiperfoco. Fechou o circuito. Quando há hiperfoco, a relação é predador-presa. Pais são predadores de filhos, gritam com os filhos, casais digladiam um com o outro, e no hiperfoco as pessoas se matam ou se destroem. Naquele momento ele foi predador dele mesmo. O sentimento de culpa brando, Rogério, ele é importante para prevenir a psicopatia. Mas quando ele é atroz, cruel, quando você não se perdoa, o sentimento de culpa é destrutivo, ele é violentíssimo. E há muitas pessoas assistindo o nosso podcast que não namora a vida, que não se abraça. Por favor, namore a vida antes de namorar alguém, por favor. Tenha um caso de amor com a sua saúde emocional. Ter tantas chances quantas necessárias para você e para quem vocês amam. E essas pessoas que são Judas de si próprias, né? Que traem a si mesmo. Como que uma pessoa consegue ser fiel a ela mesma se ela não se conhece? Como ela pode usar o passado e o futuro que não aconteceram, e que o passado que aconteceu e o futuro que não aconteceu, de uma maneira boa? E ao mesmo tempo não perder o agora, não perder a essência de estar vivo e atento ao agora. Porque dá para ser usado também como uma forma de aprendizado passado e o futuro como uma forma de você se precaver do que pode acontecer.
O problema é você ficar ansioso demais só pensando no futuro ou triste demais, depressivo demais só pensando no que deixou de fazer. E parabéns pela sua assertividade, a sua capacidade de síntese e de dedução. É uma vantagem de quem tem um podcast mais impactante da América Latina. Obrigado. Né? Talvez do mundo, né? Bom, existem 2 tipos de pensamentos e as pessoas não sabem disso. Inclusive não é estudada nem nas escolas de pedagogia. Um pensamento lógico linear, algoritmo, que é isso que eu estou usando para falar e você também para debater. Esse é o mais pobre dos pensamentos. Ele reduz muito. Ele né? reduz demais. Existe outro pensamento que é o pensamento antidialético, anti-algoritmo, que é o pensamento imaginário. Esse pensamento que Einstein utilizou sem saber. Ele se via sentado num raio de luz e observava o que acontecia com o tempo e com o espaço. Uma criança, antes de entrar na escola, pergunta muito ou pouco? Muito. Muito. E depois, com o passar do tempo? Por quê? Porque as escolas intoxicam os alunos com pensamento dialético, lógico linear, algoritmo. As escolas no mundo todo adoecem as crianças. Embora os professores sejam os profissionais mais importantes do teatro social, o pensamento antidialético, rebelde aos algoritmos, que liberta a criatividade, ele não é valorizado. E outra coisa, é possível dar nota máxima para todos os alunos que erraram todos os dados, mas houve inventividade, houve imaginação, houve raciocínio esquemático. Até porque não existe lembrança pura, como sempre se acreditou. Como assim? O maior paradigma da educação qual que é? Você ensina, os alunos assimilam e reproduzem nas provas e na vida. Esse é. Mas eu te pergunto, você se lembra o que você pensou há 24 horas exatamente? Não, de maneira alguma. E como é que os professores exigem que os alunos se lembrem o que aprenderam há 2 meses? E se eu te pedir, bom, vamos lá, vamos recuperar o que você pensou há 24 horas? Provavelmente você vai usar o pensamento antidialético, imaginário, rebelde aos códigos. Você vai recuperar, reconstruir um ambiente e circunstâncias e vai produzir inúmeros pensamentos, não exatamente o que você produziu. Indicando... Eu vou tentar lembrar onde eu estava espacialmente para tentar buscar o que eu pensei. Que você pensou, você vai usar o passado para construir no presente os pensamentos relativos ao que você teve. Você resgata pessoas, ambientes, circunstâncias, tempo, espaço. Você usa o pensamento antidialético, que é o mais complexo, que é o anti-algoritmo, para você recuperar. E esses pensamentos não serão exatamente os mesmos pensamentos dialéticos, porque você acrescentou cores e sabores, indicando que a memória humana nunca foi especialista em lembrança. Ela é rebelde à lembrança. Ela contamina o passado para fazer com que o ser humano seja inveteravelmente criativo. O ser humano, ele tem uma memória preparada para a criatividade e não para a repetitividade. A inteligência artificial é preparada para a repetitividade. Ela organiza os dados algorítmicos. Exato. Ela nunca vai ter o pensamento antidialético. Ela é totalmente probabilística. Totalmente. E o ser humano naturalmente não é. Não é. A gente toma decisões improváveis, inclusive. Então, você tem razão. Dá para perceber que a educação mundial cometeu um desastre sem precedente. Desculpa.